Fala galera, beleza? Morodeiro na área. Vamos falar um pouquinho de Flávio Bolsonaro, tá? Por quê? Comecei a falar um pouquinho mais sobre eleição aqui no canal. Nós temos a polarização de sempre, né? Lula e Bolsonaro, agora Flávio Bolsonaro. Já fiz um vídeo, na verdade acho que eu fiz dois, né? Um de eleições e um de números do Brasil. Vou deixar os dois aqui no primeiro comentário fixado para você assistir. E por que, né? É sempre bom lembrar por que nós estamos falando mais de política aqui no canal, tá? Porque política influencia nosso poder de compra, inflação, nossos investimentos no geral e tudo que é importante no país, né? Saneamento, educação, saúde, segurança, essas coisas todas aí. Então eu acho que é importante falar. É um tema que eu sempre quis trazer. E agora, frente à eleição, tá, eu acho que vale muito a pena a gente falar, até porque eu sou um defensor da mudança no país e fica óbvio, e eu vou mostrar aqui pra vocês, que Lula, óbvio, não precisa nem falar, mas Flávio Bolsonaro não quer a mudança do país. Mas enfim, a gente vai adotar aqui nesse vídeo uma postura neutra. E vamos dar uma olhada no histórico aqui do Flávio Bolsonaro, tá? Eu vou mostrar pra você, que é um cidadão comum aí do outro lado da tela, como você pode parar o que você está fazendo e verificar sozinho o que o candidato que de repente você é apaixonado fez ou pensa em fazer, ou se ele já votou com a oposição que ele diz combater. Você pode fazer isso sozinho, seja uma pesquisa no Google, uma pesquisa com IA, de qualquer maneira, tá? Então, galera, eu vou mostrar para vocês o que eu comecei fazendo aqui, tá? Eu fui lá no Cloud, eu falei assim, olha, me gera um documento aí trazendo as votações do Flávio Bolsonaro desde 2018. Obviamente eu não vou pegar só isso, né? Eu gosto muito de confirmar as coisas também. Então a gente tem uma matéria aqui do Jota, a gente tem algumas coisinhas que eu já abri por aqui só pra gente embasar um pouco o vídeo. E é bom lembrar, galera, a narrativa de pesquisa, tá? Se você tiver 10 minutos do seu tempo, procure pesquisas dos anos eleitorais anteriores e veja como essas pesquisas sempre erram com as outras pessoas, tá? A polarização, ele existe, com certeza, tá? Mas, fulano só tem 1%, só tem 3%, cuidado. Porque eleições recentes, tá? 2018, 2022, né? Majoritárias, mostram justamente o contrário, tá bom? Que dá sim para você desconfiar dessas pesquisas e que essas pesquisas não são tão transparentes e realistas como elas deveriam ser. Tome bastante cuidado, na verdade elas erram muito. Então, para começar o vídeo já, obviamente deixe seu like e compartilhe esse vídeo por aí se você for honesto politicamente falando e quer o melhor para o seu país. Se inscreva, deixe seu comentário, like e cuidado quando você for argumentar o seu voto baseado o seu voto numa pesquisa, por exemplo, tá? Pesquisa no Brasil, na minha opinião pessoal, e é o que eu venho observando já há anos, é só para fazer manobra com a massa, tá? Então a massa olha para a pesquisa e aquilo influencia absurdamente, diretamente no voto da pessoa. Então vamos lá. Vou começar aqui pela IA, na verdade, tá bom? E vai ser um vídeo bem honesto. Então, como ele votou, levantamentos aqui de votações nominais, votações de maior repercussão do senador Flávio Bolsonaro, eleito em 2018, empossado em fevereiro de 2019. Aqui foi a que fez, tá? Cada registro traz o voto, o resultado da matéria, se houve convergência com a orientação do PT e a fonte que sustenta a informação, tá bom? Não é a lista completa, óbvio, tá? Inclusive você vai perceber que o maior peso que Caiá deu foi em votos mais recentes. O senador participou de mais de 1.000 votações nominais no período. Este documento cobre as matérias de maior peso político e as que geraram controvérsia pública. O histórico de 2019 a 2022 ficou pouco coberto, e é justamente o período com menos cobertura de imprensa detalhando voto a voto. Os relatórios oficiais que fecham 100% do histórico estão listados no fim da página. E a gente vai passar rapidinho por aqui, porque a ideia é só a gente avaliar. Será que ele tem uma narrativa realista de combate a PT, blá blá blá? Será que essa narrativa ela pode ser usada para falar que ele é um bom candidato? Nesse vídeo aqui, galera, é difícil não fazer isso, tá? Eu vou tentar não falar dos escândalos, né? Loja de chocolate, assessor pagando a escola da filha, relação com o Vorcaro, mentiras que ele conta na mídia e depois logo estoura na cara dele, esse tipo de coisa, tá? Mas, assim, só de eu falar isso, já deveria abrir o olho
daquele cara mais apaixonado, né? Ai, Bolsonaro, aquele cara que tem sonhos molhados com ele, né? Porque, pô, o cara tá, obviamente, metido na sua cara há muitos anos. E não é que, nossa, ele mais feio. Como é que eles falam, né? Quem que falava isso? Eu até esqueci. Rouba, mais faz, né, galera? A gente não tem que ter esse pensamento de menos pior, tá bom? Vamos lá. Então, PEC de 2019, reforma da Previdência, tá? Tem que confirmar aqui, mas ele votou a favor. Eu já confirmei isso daqui, até deixei aberto aqui para facilitar a nossa vida, tá? Mas a gente tem aqui, ó, PEC 6 de 2019. Nós temos aqui embaixo, Flávio Bolsonaro votou a favor, tá bom? Até porque tinha que fazer. Foi totalmente desidratado, eu lembro muito bem, então a gente vai ter que fazer de novo em breve, fazer o quê? Mas aí também não é culpa só dele, tá? É muito errado culpar só um parlamentar também, beleza? Mas às vezes é o voto de Minerva, né? O voto nominal precisa ser conferido, então ele não votou com o PT, e a gente acabou de confirmar que sim. Beleza. Marco temporal de terras indígenas. Consta como não compareceu na lista nominal, sem justificativa registrada numa das votações mais disputadas do ano. O PT votou contra o projeto. E, pô, por ser uma das votações mais disputadas do ano, no ano que assumiu o Lula, esperava que ele participasse, tá? Então, beleza. Reforma tributária CCJ, PEC 45 de 2019. Um dos 6 contrários ao lado de Moro, Oriovisto, Portinho, Rogério Marinho e Girão. Votou não. E aqui, galera, pra ser sincero, já derruba grande parte da narrativa dos bolsonaristas, porque quem acompanha um pouquinho assim mais de política vai ver recentemente, inclusive no papo da jornada de trabalho lá 6x1 e outras votações aí também, que às vezes eles justificam o voto por falar que já estava vencido, que não ia dar para votar contra, que votar contra era só um desgaste, por isso que votou a favor ali de alguma pauta junto com a oposição, ou melhor, governo, no caso, porque a oposição é, no caso, dos bolsonaristas, tá? Então, assim, pô, 6 pessoas votando contra uma reforma tributária. Galera, eu também, essas reformas que passam no Congresso, tá? Obviamente, como a gente tem uma Câmara muito contaminada ali, sem uma qualidade muito baixa, na verdade, geralmente elas são muito distorcidas e desidratadas. Isso é irrefutável, tá? Mas assim, tinha que fazer, não tem jeito. Aí você tem 6 senadores votando contra, pra quê? Né? Então assim, votou contra porque não acreditava, provavelmente. Aqui eu não fui muito atrás. Talvez a matéria do Jota ali colabore pra gente dar uma olhada nisso. Mas então, quando você se vê por derrotado, vote a favor. Então assim, qual que é a narrativa correta? Pô, a PEC vai passar, a votação vai passar em prol do governo, que é o Lula, PT. Então eu vou votar a favor. Mas aí aqui vota não. É tudo meio confuso. Você vê que as narrativas começam a cair. Se você questiona um pouquinho, as narrativas começam a cair, tá? PEC 45 2019, reforma tributária plenário. Olha lá, hein? Declarou em plenário que seu voto teria de ser não. Em junho de 2026 afirmou publicamente o contrário. Então ele votou não. Vamos dar uma olhada aqui no que ele falou, tá? Até deixei aberto aqui também. 2026 esse aqui, né? Ó, junho de 2026, agora, tá? Ele falou o seguinte aqui, ó. Eu votei a favor da reforma por entender que ela traria simplificação, mas ela trouxe a maior carga sobre o valor agregado do mundo, próximo de 30%. Galera, tá aqui, ó, não tô inventando. O cara foi lá, votou não, depois ele fala que votou a favor. Esse é o cara que é honesto, cristão? Esse é o cara aqui que é o filho do Messias, né? Será que essa família é tão honesta assim? Será que vocês não vão abrir o olho nunca, tá? E assim, esqueci de falar, né? Por que a gente tá fazendo esse vídeo? Porque esse cara aqui, ele não tira o PT do poder. Esse cara, ele não tira. O único cara que tira o PT do poder é Renan Santos, atualmente. Que vem crescendo sem parar nas pesquisas de segundo turno. Então, o quanto antes bolsonaristas fanáticos abrirem o olho e entenderem que, na verdade, votar no Flávio é votar no PT, a galera vai se converter para Renan Santos, o único que tem propostas de verdade para esse país, e vai dar uma chance para o novo, né? Para realmente reformar esse país e votar na legenda. Importante votar na legenda 14, que é o novo partido Missão aí, que tem propostas, né? Basicamente. Galera, eu já falei de novo, a gente não tá aqui para defender ou ser fanático, tá? Mas assim, analise todo o contexto político do Brasil. Você está, infelizmente,
obrigado a olhar para o Missão, porque é o único partido que traz alguma mudança. O resto é mais do mesmo, né? O tal do sistema que a galera fala, ai, o sistema não quer deixar eu participar. Cara, Flávio Bolsonaro, família Lula, Centrão é tudo sistema igual. Eles não são fora do sistema. Entendeu? Eles estão lá 30 e poucos anos já, pelo amor de Deus, tá? Indicação de Flávio Dino ao STF, votação nominal, isso aqui não importa tanto. PL 1958 de 2021, cotas no Serviço Público Federal. Assinou com outros 15 senadores de oposição o recurso que retirou a decisão terminativa da CCJ e forçou nova votação em plenário. Beleza, não votou com o PT, tá? Lei Geral do Licenciamento Ambiental, apelidado pela oposição de PL da devastação, ele participou de todas as etapas da tramitação do artigo 58, que limita a responsabilidade de bancos financiadores. Não votou com o PT. Beleza, maravilha, tá? Consignado CLT, aqui, que bom que ele votou contra, né? ECA Digital, proteção de menores online, votação simbólica, não importa muito, vamos passar mais rápido aqui. PEC da blindagem, tá? Votou pela rejeição, mas defendeu a proposta no debate como proteção contra uma categoria que está acima da lei, referindo ao STF. Aqui é muito complicado, tá, galera? Senadores, inclusive ele, tá? Vale lembrar que em 2019, Flávio Bolsonaro tinha a oportunidade de fazer o fim das decisões monocráticas. Pesquise aí. Eu nem tô mostrando isso aqui, talvez apareça mais pra frente. E ele não fez, ele nem participou, tá? Então, assim, senadores têm rabo preso com o STF e esse papinho aqui de que proteção contra uma categoria que está acima da lei é justamente para resolver esse rabo preso do jeito errado, né? O que a gente precisa é renovar o Senado, tá bom? E criticou os colegas. Voto convergente com o PT, discurso oposto. Galera, abre o olho. Flávio Bolsonaro é o novo Jesus na Terra? Sai desse pensamento fútil, hein? Abre o olho. Com o PT. Regulamentação da reforma tributária. Todos os votos contrários vieram da oposição. Beleza? Isenção do IR. Votou com o PT. E olha o discurso, hein? Anunciou o voto favorável criticando o texto e afirmando que a isenção havia sido prometida por Jair Bolsonaro. É dureza, galera. Você vê? Não importa nem narrativa isso daqui, tá? É voto com o PT. Em vez de estar preocupado em enxugar imposto em consumo, eles estão preocupados em isenção de IR. Cara, esse país tá do avesso mesmo, né? Derrubada de vetos, beleza. Redução do PIS, PASEP e COFINS da indústria química, dane-se. PEC da Política Nacional de Transporte Rodoviário Profissional. Registrou presença na sessão e não votou. PLP, que adequou o orçamento à nova licença de paternidade, sem voto. Deixa eu ver o que mais ele votou com o PT, que vamos passar um pouco mais rápido agora, né? Ou melhor, vamos pegar o resumo, depois vamos lá para a matéria do Jota, tá? Presença e registro de voto. Não foi encontrado nenhum levantamento de consolidado de abstenções formais. 43% de deliberações nominais sem registro de voto em 2026. Muito bom, hein? Beleza. 20% média dos 81 senadores no mesmo critério. Eu quero coisas mais rápidas aqui, ó. Vamos lá. Pontos que geraram controvérsia, tá? Reforma tributária, versões conflitantes. Em 8 de novembro de 2023, declarou em plenário que seu voto teria de ser não e votou contra na CCJ no dia anterior. Em 22 de 6 de 2026, afirmou que votou a favor, como eu acabei de mostrar. É o ponto mais facilmente checável do histórico dele, porque os dois registros são públicos e oficiais. Licenciamento ambiental e caso Banco Master. Votou a favor da Lei Geral do Licenciamento em maio de 2025. Em agosto de 2025, apresentou emendas à MP 1308 de 2025, reduzindo a responsabilidade de bancos financiadores e o controle federal sobre licenças em áreas de vegetação nativa. Depois votou pela derrubada dos vetos de Lula. O dispositivo virou o artigo 58 da Lei 15.190 de 2025 e está sob o questionamento no STF. Não há prova pública de que as emendas tenham sido impedidas por Daniel Vorcaro ou pelo Banco Master, mas a cronologia virou pauta política. Isso daqui também estou meio por fora, mas foi a IA que trouxe. Não confie 100% na IA também, né? Mas na parte do Banco Master, galera, sinceramente falando, dá até pra gente pegar aquela entrevista que o jornalista perguntou por que ele tá usando dinheiro do Vorcaro pro filme, aí ele falou que não, saiu o putinho, né, dando xelique, aí no dia seguinte, já nos próximos, saiu e vazou dinheiro do Daniel Vorcaro, ligação com o Daniel Vorcaro, meu brother, tô com você até o fim. Então assim, pô... É tipo o petista falar que o mensalão é mentira, que o pedalinho do Lula é mentira, que o triplex é mentira. O argumento é sempre o mesmo também dos dois lados, tá? Cadê a condenação?
Se não tem condenação de Flávio Bolsonaro, ele não é corrupto, então Lula é o cara mais honesto do país também, né? É complicado. PEC da blindagem, volta o discurso em direções opostas, defendeu a proposta no debate da CCJ e criticou os colegas, dizendo que estava criando no Senado a bancada da Síndrome de Estocolmo. Ainda assim, votou pela rejeição, junto com os outros 25 membros do colegiado. É a convergência mais visível dele com o PT e, simultaneamente, o caso em que o voto menos representa a posição declarada. Ausências durante a pré-campanha, beleza, que eu nem vou bater muito. Cotas no serviço público, tem aqui um monte de fonte, tá? Vamos dar uma olhada. Eu não gostei muito desse resumo aqui que a IA fez, não, tá? Eu nem parei pra verificar antes, só fiz aqui com vocês o vídeo. Vamos dar uma olhada aqui na matéria do Jota, tá? Um site de notícia política. No Senado, Flávio Bolsonaro apoiou cortes de impostos, mas deixou o rigor fiscal de lado. Atual discurso em defesa da cautela com os gastos públicos está longe de ser uma constante na vida política do candidato. Então vamos pegar a matéria inteira, galera. Não vai ter jeito, tá? Embora a corrida eleitoral seja apenas no começo, que é do dia 8, tá? Agora, o senador Flávio Bolsonaro, o candidato a presidente da República, já definiu as bases do que defenderá na área econômica durante as eleições de 2026. Tanto ele quanto sua consultora Daniela Marques adotaram a responsabilidade fiscal como centro do discurso da campanha. Vale lembrar que o próprio pai dele fez a PEC Kamikaze no final de 2022, tá? Então, assim, esse assunto de responsabilidade fiscal, galera, é só você olhar para trás e ver cadê a responsabilidade fiscal da família Bolsonaro em todos esses anos que eles foram deputados e ou presidente, tá? Cadê? Não tem, né? Então é isso. A dupla não tem poupado críticas à gestão do governo Lula, que, segundo eles, gasta desordenadamente mais do que arrecada, gerando elevação nas taxas de juros. Mas vale lembrar, inclusive mostrei no vídeo de números, tá? Final de 2022, o juros estava altíssimo também. Como solução, Flávio... Claro que eu não discordo disso daqui, tá? Não discordo que o Lula é uma porcaria. Assim, achar que Bolsonaro vai resolver alguma coisa ou que ele não é sistema é dureza, né? Como solução, Flávio tem proposto um freio de arrumação e um tesouraço para ajustar as contas públicas. Já Daniela defende a criação de um Conselho Superior de Governança Fiscal, envolvendo os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, e a instituição fiscal independente do Senado. Cara, o discurso é lindo, mas o histórico da família não é tão lindo assim, né? Enfim, o histórico no Congresso, então. A atual cautela com os gastos, porém, está longe de ser uma constante na vida política do candidato. Pois é. O que revela o levantamento exclusivo do Jota com base nas principais deliberações do Senado durante o mandato do parlamentar. Os votos de Flávio indicam posicionamentos mais liberais e pró-mercado quando se trata de carga tributária, defesa da propriedade e política monetária. Por outro lado, ele apresenta uma postura menos rígida em relação ao controle de despesas, tendo apoiado medidas contrárias ao rigor fiscal. Ou seja, o discurso é lindo, na prática é diferente. Tá? E é aqui que vocês são enganados, infelizmente, né? Provavelmente já estamos com 18 minutos de vídeo, né? Deve ter nenhum mais bolsonarista assistindo isso daqui, né? Filho do ex-presidente, Flávio ocupou posição estratégica durante o governo liderado pelo pai e refletiu as orientações do então chefe do executivo. Lembrando, né? Um dos maiores vacilos foi não votar e acabar com as decisões monocráticas. Isso, eu não sei como bolsonaristas que criticam tanto o STF não enxergam aquilo no passado e ainda continuam seguindo esse sobrenome, né? Eu não entendo, mas beleza. É realmente gado, né? O famoso gado. Falta de cérebro, às vezes, não sei, enfim. Ao mesmo tempo em quem defendia a redução de impostos e reformas estruturais, mostrou-se um defensor de benefícios tributários para setores específicos e do aumento de transferências sociais. Dá-lhe PT, né? Os posicionamentos favoráveis à PEC dos precatórios e a chamada PEC Kamikaze evidenciam a avaliação de que os regramentos fiscais poderiam ser flexibilizados para atender a outras prioridades políticas ou sociais. De acordo com o levantamento, o parlamentar registrou presença em 77% das deliberações nominais durante seu mandato, ausentando-se em 23%. Como muitas matérias relevantes são votadas em forma simbólica, tem o registro individual no painel, a pesquisa do Jota também levou em conta declarações públicas e discursos registrados nas notas taquigráficas das sessões. Assim, foi possível resgatar o posicionamento do senador sobre os temas de maior relevância econômica, selecionados pelo Jota. Vamos lá, já começa com aquela bomba, né? PEC da Previdência Zona aqui, plau, uma das primeiras grandes votações de que o Flávio participou como senador. A gente já falou disso daqui, né? Foi a reforma da Previdência, que estabeleceu a idade mínima, blá, 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 né? E aí, atuando na base do governo, o parlamentar defendeu as categorias de segurança pública, pleiteando especificamente que os guardas municipais recebessem tratamento previdenciário semelhante aos dos policiais militares, o que não avançou. Paciência, né? Recentemente, o tema voltou aos holofotes. Em junho de 2026, o coordenador de sua pré-campanha
senador Rogério Marinho, afirmou que o eventual governo promoveria uma nova reforma da Previdência. E não é que não é bondade deles, tá, galera? Porque precisa, né? Precisa. Não tem o que fazer. Dias depois, no entanto, o próprio Flávio Bolsonaro recuou, declarando rejeitar novas alterações às regras de aposentadoria e prometendo manter a valorização do salário mínimo. Caralho, é muito populismo, cara. É muita preocupação em ser eleito. Você vê, é só blá 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 dessa galera. É um Lula 2.0, né? A reforma tributária a gente já falou também, mas vamos dar uma olhada no que eles estão falando por aqui, né? Foi neste tema que o senador teve sua maior divergência com o setor industrial. Enquanto a CNI atuou como principal fiadora da matéria no setor privado, Flávio figurou entre seus maiores críticos na Casa Alta, chegando a dizer que a reforma faria o Brasil sair do manicômio tributário para o inferno. Ele votou contra a PEC e apoiou uma emenda que limitaria a alíquota final do IVA a 20%, tá? E aí depois ele falou que votou a favor, né? A gente acabou de ver isso daí, né? Enfim. A desoneração da folha dos 17 setores. Flávio Bolsonaro se posicionou favoravelmente à continuidade da desoneração da folha de pagamentos, regra que permitia que as empresas substituíssem a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários por uma contribuição de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. A regra tem duas facetas. De um lado, desonera os setores intensivos em mão de obra, do outro, gera um déficit fiscal sobre a previdência social. Assim, vocês estão entendendo? Vocês conseguem entender o que está acontecendo aqui, né? Acompanhando a maioria do Senado, ele votou em 2020 pela derrubada do veto presidencial que impedia a prorrogação do benefício... Vamos lá, galera. Vamos lá. Acompanhando a maioria do Senado, ele votou em 2020. Quem que era presidente de 2020? Pela derrubada do veto presidencial que impedia a prorrogação do benefício até 2021. Nem entre a própria família eles se ajeitam, né? Posteriormente, durante a tramitação do projeto que estendeu o prazo até 2027, apoiou requerimentos para acelerar a aprovação e de novo ajudou a derrubar o veto do executivo. Beleza, é isso. PEC Kamikaze, né? Em 2022, o Senado votou a chamada PEC Kamikaze, que viabilizou gastos em ano eleitoral, contornando exigências constitucionais. O texto decretou estado de emergência para liberar 41,25 bi fora das regras fiscais. O montante foi destinado à expansão do Auxílio Brasil e do Vale Gás, criação de benefícios para caminhoneiros e taxistas, financiamento da gratuidade no transporte para idosos e compensação a estados que concederam créditos de ICMS sobre o etanol. A proposta foi aprovada por unanimidade no Senado, com participação ativa de Flávio na articulação. À época, o impacto foi criticado por parlamentares que apontavam um drible ao teto de gastos, a regra de ouro e a LRF, com objetivo eleitoral. Flávio, no entanto, seguiu a tese do então governo, defendendo que não havia irresponsabilidade, pois receitas extraordinárias da Petrobras cobririam o rombo. Parece o discurso do PT mesmo, né, cara? É doideira. Outro projeto fiscalmente sensível defendido pelo candidato foi a PEC dos precatórios. Limitou o pagamento de dívidas judiciais da União e retirou essas despesas do teto, gerando um passivo bilionário rolado para os anos seguintes. Ou seja, em vez de a gente furar o teto, vamos tirar a despesa do teto. Logo no início da tramitação, o Flávio argumentou que a manobra abriria espaço orçamentário para o, claro, Auxílio Brasil, né? Vamos dar dinheiro pro povo para ganhar voto. Compra de vacinas e repasse aos municípios, rejeitando acusações de que a proposta representava um escambo político com o Congresso. Cara, assim, ó, qualquer cidadão honesto, intelectualmente honesto ver isso daqui, entende, cara. Bolsonaro é a mesma coisa que Lula. Não tem nada de diferente. Só discursinho. Flávio tem sido defensor de propostas que blindam a autoridade monetária de ingerência dos executivos. Isso aqui, beleza, tá de parabéns mesmo. Privatização da Eletrobras. A desestatização da Eletrobras foi um dos grandes embates sobre o papel do Estado na economia durante o mandato de Flávio Bolsonaro. O senador votou pela aprovação da medida. Por outro lado, também apoiou a controversa inclusão de jabutis, jabutis, galera, é quando eles colocam alguma coisa lá no meio que não deveria estar, né? Que obrigava a contratação de termoelétricas a gás, pequenas centrais hidrelétricas e a extensão de contratos do Proinfa. Além disso, foi a favor da manutenção de garantias da União em contratos firmados pela empresa e subsidiárias antes da privatização. O positivo sofria resistência, enfim. Cara, essa matéria do Jota aqui, ela tá até enxuta, né? Tá até enxuta, galera. Pelo amor de Deus, tá? Aí é só você fazer isso daqui, ó. Flávio Ivorcaro. Aqui. Dá um Google, Flávio Ivorcaro aí, ó. Olha o que aparece, notícias aqui, ó. Flávio emitiu 1,5 milhões em notas para empresas ligadas a Daniel Vorcaro. Aí vem o Zema, né? Diz que não é preciso ficar repetindo as mesmas histórias sobre Flávio Ivorcaro. Ai, caraca. Não é sistema, não. Não é sistema, não. Eu que sou, galera. Eu que sou, viu?
Parabéns a Deus, cara. E não explicou nada até hoje, né? Falou que ia explicar, galera, só mais 72 horas. Não tem jeito, assim, infelizmente, votar no Flávio Bolsonaro é implorar pro Lula voltar ao poder, tá? O único que tem propostas e é uma renovação para a política, tanto na parte do executivo quanto no legislativo, é Renan Santos e o Partido Missão. Goste ou não goste, galera, tira sua paixão ou ódio e analise as propostas, tá? E o futuro do país. Tem jeito. Compartilha esse vídeo, deixa o like, comente suas opiniões aí. E é isso. Mais um videozinho político pra vocês.